Olá, mais uma vez o programa Pontuando está aqui com o Lejane Mihan, né? Que é um nome que eu não sei se eu falo direito, Lejane Mihan é francês, né? E hoje nós vamos fazer pelo menos duas análises principais. A primeira é a questão de como que estão os movimentos à direita e à esquerda no cenário das municipais. As eleições municipais, elas não dão um mote, vamos dizer assim, de como são as eleições gerais. Elas são um outro tipo de eleição, ele vai explicar isso também, né? Mas com vistas a 2022, quem se prepara, quem ganha, os que são mais cacifes regionais, quem tem mais cacife nacional, parece que a partir do municipal dá para a gente antever alguma coisa, e o movimento das esquerdas e das direitas, como é que é essa divisão, se essa divisão é artificial, quem está ganhando, quem está perdendo com esse movimento. No segundo momento, nós vamos falar de um bloco que se estabeleceu a partir da Ásia. É muito importante que a gente tenha noção do que está acontecendo, é uma coisa que vai influir no comércio mundial, vai influir na geopolítica mundial. Então, nesse segundo momento, o Lejane vai fazer essa análise para nós. Tudo bem, Lejane? Tudo bacana? Tudo bom, meu caro amigo Zé Roberto e seus espectadores aí do seu programa Pontuando. Obrigado mais uma vez pelo convite aí, estamos sempre à disposição. Sim. Bom, então, depois da vinheta, 1 minuto para a nossa vinheta, o Lejane vai começar a falar. Bom, Lejane, você está à vontade para falar sobre as eleições municipais, eleições gerais municipais. O que houve, quem ganhou, quem perdeu, quais são as tendências? Eu estudo eleições tem mais ou menos 40 anos, gosto muito do tema. Um dos meus livros, eu estudei o comportamento, que é esse aqui, né? O comportamento dos eleitores brasileiros desde 1945, né? É um livro de umas 350 páginas, muitos dados, né? Dados alguns que você não acha nem no Tribunal Superior Eleitoral, porque eleição de 1945, eles não têm esses... Então, eu tive Qual que é a editora? É a minha mesmo, é a editora Parte, é a que edita os meus livros, né? Comportamento Eleitoral dos Brasileiros, tá? Isso, Editora Parte. Lejane Mihan. Ele tem análise dos resultados de 2018 do segundo turno. Então, aí tem todo um estudo, né? Eu desenvolvo um conceito sociológico novo que eu vou abordar aqui depois de fazer análise numérica. Então, eu gosto muito do tema. Sociólogos, de modo geral, gostam de estudar eleições porque a eleição produz, na verdade, é um fato social, como dizia Durkheim, né? Então, nós temos que botar um foco ali. As forças políticas, classes sociais, elas se movimentam, então temos que ficar muito atento, né? Claro. Bom, dito isso, esse livro, inclusive, traz informações eleitorais dos últimos 73 anos, de 45 até 2018. Na verdade, nesse período, houve apenas 8 eleições, né? Porque houve o interregno de uma ditadura por 21 anos, e antes de 64 o mandato era de 5 anos, né? Então, você teve 4 eleições depois de 45, interrompida com o golpe de 64. E teve eleições de 1988 e 89 em diante, mas teve só 4 presidentes, porque teve a reeleição do Lula, a reeleição da Dilma e reeleição do Collor, e reeleição do Fernando Henrique. Mas o Collor são 4 presidentes, né? Antes não tinha reeleição, 4 presidentes. Então, você teve 8 presidentes nesse período. Em 70 anos. Nesses 73 anos. Aí eu inclusive, registro, né? Desses 8 presidentes, 4 não chegaram ao fim do mandato. Então, você veja como é a fragilidade da nossa democracia, né? Getúlio se matou, Jânio renunciou, o Collor e a Dilma foram empichados, né? Foram impedidos. Então, você vê que um elevadíssimo índice de cada 2, só um termina o mandato, né? Isso é uma fragilidade imensa da nossa democracia, né? No caso do Collor, uma Fiat Elba, que foi o pretexto, né? No caso da Dilma, pedalada, que ninguém sabe o que é pedalada.
e que todo mundo praticou antes, e que o Michel Temer golpista, no mês seguinte que ela foi derrubada, ele praticou também, né? Ou seja, então aí uma coisa, é golpe mesmo, né? É golpe mesmo. Aí nós temos no Brasil, desde a Constituição de 88, 32 anos, nós temos 2 anos, a cada 2 anos, eleições, né? Portanto, um ano tem eleição, um ano não, um ano tem eleição, um ano não. Ou seja, é uma dose cavalar de eleições para quem ficou 21 anos sem, agora tem uma eleição a cada um ano sim, um ano não, né? Mas essas 2 eleições são de características bastante diferentes. Não chega a ser completamente diferente, mas muito diferentes. Por quê? A eleição municipal, com raras exceções, dependendo do tamanho da cidade, dependendo do perfil daqueles que se candidatam, você pode debater temas nacionais. Mas não é o forte de uma eleição municipal debater temas nacionais. Oposição ao Bolsonaro, fora Trump, né? Viva os palestinos, quer dizer, não são temas que o eleitor espera de um programa de um vereador e de um prefeito, né? Portanto, então, são eleições características. E até em função disso que nós sempre dizemos, quem ganha ou quem perde a eleição municipal não está determinado que isso vai influenciar na eleição presidencial daqui a 2 anos. Não há um link direto, né? Claro que se você faz as principais prefeituras, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, se você faz as principais, você se cacifa o seu partido para 2022, mas não é uma relação direta. Há estudos que mostram que não há essa relação direta. Bom, também dito isso, aí nós então passamos a fazer a análise numérica dos dados. Houve 2 tipos de eleições. A de vereador, que é a chamada eleição proporcional, e houve a eleição de prefeito, que é a chamada eleição majoritária. Quem tiver 50% mais um, leva. E nos municípios menos que 200 mil votos, não precisa ter 50% mais um. O que passar na frente dos candidatos toma posse. Acontece que a eleição de vereador está conclusa, a de prefeito não. Então, nós teremos segundo turno no dia 29 de novembro, 2 semanas depois do dia 15, 57 cidades ainda não definiram quem é o prefeito. Então, você tem eu não tenho de cabeça assim, mas essas cidades são no mínimo 1/4 dos eleitores brasileiros. Então, não dá ainda, do ponto de vista de prefeito, para você falar partido tal ganhou, partido tal perdeu. Tem que aguardar esse resultado. Agora, vereador já dá, né? Nesse caso dos prefeitos, vamos começar por eles, tal qual nos vereadores, houve um crescimento muito significativo daquele bloco de partidos que vem sendo chamado de centro, centrão, centro político, centro neoliberal ou direita neoliberal, ou seja, é um espectro que não é e nunca foi de esquerda, mas também não é extremista do ponto de vista da extrema-direita bolsonarista. Então, eles se situam, né, uma espécie de um grande centro político, né? Esses caras cresceram muito. Não sei se crescerão no segundo turno, porque das 57 cidades que terão eleição no segundo turno, 31, quer dizer, a maioria, 31, os partidos PT, PCdoB, PSB, PDT e PSOL, então, 5 partidos da esquerda clássica. Alguns acham que esquerda é só PT, PCdoB, PSB. Eu incluo o PSB e o PDT, né, em função do programa desses partidos. Agora, como eles não são partidos nacionais centralizados, como o PT e o PCdoB são, às vezes quem manda no diretório do PSB no interior da Bahia é um cacique local que nem leu, às vezes, o programa do partido, mas o programa é progressista. O programa fala no socialismo para o Brasil, né? Então, eu incluo esses outros 2, né? E, então, eles disputam 31 cidades. É evidente que não vão ganhar, todos eles ganharão as 31. Mas se ganharem, sei lá, metade dessas 31, e dependendo de qual for, pode ser Porto Alegre, né? Pode ser Recife, são cidades importantes,
você vai começar a mudar o resultado do primeiro turno. As outras 26 cidades, nenhum desses 5 siglas mais progressistas foi para o segundo turno. No entanto, mesmo não indo para o segundo turno, não haverá neutralidade destes partidos com relação a escolher um dos dois. Por quê? Vão se aplicar nessas localidades, com uma outra exceção, né? Tem comitês municipais de algumas organizações que estão recomendando nenhum dos dois, nenhum presta, etc. E tal. Um verdadeiro absurdo, né? Mas veja, nessas 31 cidades, a grande maioria dos partidos, desses 5, vão recomendar o voto não no melhor, no menos ruim. No menos ruim, que é o que tem por aí. Igual nos Estados Unidos, né? A esquerda não votou no Biden por ele, votou no Biden porque era o único instrumento que tinha para impedir o pior, né? Então, é muito provável, por exemplo, o Rio de Janeiro já, toda a esquerda, PT e PCdoB, já fechou com o DEM. O DEM, quem diria? Mas o DEM no Rio de Janeiro, na figura do Paes, é infinitamente melhor do que o Crivella, evangélico fundamentalista bolsonarista. E o Paes também não era do DEM, né? O Paes ele era do PMDB? PMDB e o PT e o PCdoB, lá atrás, já integraram o governo dele. O governo do Paes, Então, você não pode falar que o Paes é um fascista. Absolutamente, não é. É um homem que fez uma boa gestão, né? E está bem avaliado pelo povo. O povo quer que ele volte. Vai ganhar estourado no segundo turno. E os partidos, esses 5, recomendam o voto no Paes, não exatamente pelo Paes, porque o programa do Paes não é o nosso programa, mas para evitar botar um fim na gestão Crivella, que é muito parecida com o Trump e Bolsonaro. Isso vai acontecer nas 31 cidades, com uma ou outra exceção, onde partidos destes 5, deste campo, optaram e não recomendar ninguém, né? Isso é anômalo na tradição da esquerda, né? Mundial. Você veja que o caso da França, né? Macron e Marine Le Pen no segundo turno, Macron é um homem neoliberal, abertamente capitalista, etc. E tal, membro da OTAN, imperialista e tal, mas o outro lado era o fascismo descarado, com um rostinho bonito, né? A esquerda inteira votou inteira assim, 95%. Talvez alguns trotskistas não tenham feito isso, tenham chamado voto nulo. Então, ganhou-se a eleição com Macron e, no caso dos Estados Unidos, com Biden, mas não é para governar com eles. No dia da posse desses caras, essa esquerda já vai fazer oposição a eles, né? Então, o fenômeno que eu estou prevendo, evidentemente, nessas 26 cidades, onde a esquerda não foi para o segundo turno, também com muita chance do bolsonarismo ser derrotado, né? Como, aliás, nacionalmente, o que eu tenho certeza, como os números não estão consolidados, só tenho uma certeza nesse momento: o Bolsonaro perdeu as eleições. Entendi. Aquele conjunto daquele núcleo duro do bolsonarismo, que são 4 ou 5 partidos, inclusive o que ele já saiu, mas que o elegeu, que é o PSL, esses caras foram fragorosamente derrotados, elegeram poucas prefeituras e fizeram, no caso dos vereadores, que são partidos de extrema-direita, eles fizeram 12% dos votos válidos, que foram 103 milhões. Né? Bom, e aí, em termos de número, já aproveitando, né, esses 5 partidos fizeram 21 milhões, que significa 21%. Esses caras fizeram 12%, e o restante, 60% dos votos foi para esse. Siglas assim como tradicionais, como PSDB, MDB e DEM, PSD, PP, PL, PTB, Solidariedade, PROS e Avante. Esses partidos assim são partidos de centro para a direita, mas amealharam 60% dos votos para vereadores. Para prefeito ainda não podemos falar com isso. E aí já então entrando nos desdobramentos, né? Qual é a consequência? Só um minutinho, antes de você falar dos desdobramentos, teve um nível de abstenção que chegou a
a quantos por cento? Não sei se eu estou falando bem, mas parece que chegou a 37%. Chegou a isso tudo? Nesse livro, eu elaboro um conceito sociológico. Sociólogos gostam de índices. Por exemplo, o índice de suicídio, quantas pessoas se matam a cada 100 mil pessoas. Tal. Quem inventou esse índice de suicídio foi o próprio Durkheim, né? O precursor da sociologia moderna, um dos três. Né? Então, índice de mortalidade infantil, índice de mortalidade materna, tudo essas coisas tem um sociólogo, às vezes, que elabora. Eu, vamos dizer, inventei, né? Elaborei um índice que eu chamo de índice ABN. O índice ABN é uma sigla que significa abstenção branco e nulo, que não é uma soma de 3 percentuais. Quem fizer isso, você, engenheiro, entende de matemática, quem fizer isso está errado. Certo. Por quê? Porque o percentual de branco e nulo é calculado sobre quem compareceu. Uhum. E o percentual de abstenção é calculado sobre os eleitores. Então, você não pode somar 3 coisas. Claro. Agora, a conta mais fácil qual que é? Como aqueles que compareceram, tirando nulo e branco, são chamados de válidos, e do outro lado tem os inscritos, se você divide o válido pelos inscritos, né, você tem o percentual global aí da soma dos três, né, não é da soma percentual dos três, da soma dos 3 conceitos, né, dos 3 aspectos da eleição, aí sim dá um percentual global. Bom, dito isso, eu chamo esses votos, e aí isso não foi o primeiro que usou esse termo, mas o conceito do índice ABN eu falei primeiro. Estes votos significam o quê? O número de eleitores que joga fora o seu voto. O número de votos desperdiçados. Este é o conceito sociológico do índice ABN. Né? Bom, nas eleições municipais, este índice nacional, está ali calculado no meu livro, com base nas últimas eleições de 2008, 12 e 16, é 23%. Certo. Então, eu não saberia dizer para você o que é abstenção separado, nulo e branco. Mas o importante é que o ABN, 23. E as nacionais, deputado, governador e presidente, 27. Estas eleições municipais saltaram da média de 22 e 23 para 42%. 42? 42. Portanto, o que era de cada 10 eleitores, 2 jogavam fora o voto, dobrou. Agora, 4 jogaram fora o seu voto. É um índice altíssimo, o maior da história. Como eu analisei todas aquelas 8 eleições presidenciais, e evidente que a eleição presidencial não é a mesma coisa que a eleição de vereador, varia o percentual, mas pouca coisa. O maior índice ABN, que foi 42 redondo, não tinha quase nada depois da vírgula, foi a eleição de 1955 com Juscelino Kubitschek. Ele foi eleito com um índice nominal de 33% sobre os inscritos. Portanto, 67, né, não o apoiaram. Parecido com o que o Bolsonaro teve no primeiro turno, 33. 67 não o apoiaram. Mas teve segundo turno, lá na época dele não tinha. Mas mesmo no segundo turno, o Bolsonaro salta para 39. Estes 6 pontos que pula de 33 para 39, que são em torno de 10 milhões de votos sobre os válidos de 2018, que foram em torno de 100 milhões, estes 10 milhões de acréscimo não são votos que lhe pertencem. São votos de alguém que no primeiro turno escolheu outras candidaturas e que no segundo turno, por absurdo que possa parecer, entre um professor doutor e um capitão expulso do exército fascista, esses 10 milhões acharam melhor escolher o capitão do que escolher o professor. Né? Mas, engraçado mas na eleição nacional eles não olham muita pessoa, na municipal olha, mas na nacional não olha. Então ali foi o aspecto do partido, né, que estava muito sendo combatido ali, o fato de ser PT e tal. Né? É uma eleição com um componente até mais ideológico, né, que não tem esse aspecto no municipal. Né? Então, no municipal é mais a pessoa, o desempenho do prefeito, etc. Né? Então, nós tivemos esse fenômeno em 2018, né? 33%, o mesmo índice de Juscelino. Como lá na época dele não tinha, né? Então, ele foi até contestado na época, fizeram uma UE ali, a UDN, não, você não pode tomar posse porque você não tem representatividade, teve que ter um movimento militar, né?
do Marechal Teixeira Lotz, que viria a ser candidato a presidente em 1960, ele era chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, né? Ele garantiu a posse de Juscelino, ou seja, os caras já estavam doidos por um golpe, né? Getúlio impediu o golpe com suicídio em 54, né? Aí fizeram a onda em 55, não deu o golpe e tal, mas o golpe viria em 64, né? Portanto, 10 anos depois da morte de Getúlio, segurou o golpe 10 anos, mas o golpe já viria ali, né? Bom, então esse é o aspecto eleitoral do índice ABN que eu aponto no livro. Então, o índice... Agora, por exemplo, na cidade que eu moro, né, Campinas, o índice ABN foi parecido com o nacional, 43%. Mas aí eu sei o valor destrinchado separado, né? A abstenção de 30% é recorde na história da cidade, né? Nunca aconteceu antes. Na cidade, 800 mil eleitores inscritos, 260 não saíram de casa para votar. Você acha que tem a ver com a Covid? Nós ainda não temos certeza disso, né? Por quê? Houve algumas facilidades para justificar o voto. Agora, você não precisa ir numa agência do correio com aquelas filas intermináveis. Você faz pela internet. Gera o boletim da multa, aquela multa astronômica de R$ 3,50, né? Estão dizendo aí que você tem um prazo para pagar e estão dizendo lá no Congresso que vão anistiar isso aí, né? Então, houve um certo estímulo para a abstenção. Parece que foi meio... Porque, do ponto de vista de aglomeração, não houve. Houve prevenções, houve distanciamento, ninguém mais anda na rua sem máscara. Você não vê mais. Mesmo os bolsonaristas que negam a pandemia, eles estão pondo, né? Porque também, se não puserem, todo mundo vai falar, pô, aquele lá é bolsonarista. E hoje já é um motivo de vergonha, né? Em 2 anos mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Fazendo um pequeno parêntese cultural aqui, eu estava numa farmácia, e algumas farmácias já estão parecendo filha de INSS, tem que pegar senha para ser atendido. A dependência de drogas que essa população tem. Eu estava numa farmácia, ali várias filas, etc. Eu brinquei com uma amiga que é balconista, farmacêutica. E aí, você vai tomar a vacina chinesa? Pô, mas claro que vou. A primeira vacina que chegar, eu vou tomar. Um cara da fila falou assim, essa vacina não funciona, é a vacina comunista. E eu falei, moça, eu tenho certeza que você votou para presidente, viu? Todo mundo deu risada, ele virou motivo de chacota na fila, né? Ali nas várias filas. Então, você veja que é uma situação que alterou. Portanto, a popularidade do presidente, né, ou que se apresenta como presidente, nós não reconhecemos, é baixíssima hoje, né? Baixíssima. Eu não sei se há uma estatística no Brasil para aqueles que contam quantas mentiras que um presidente fala. Nos Estados Unidos tem. O Trump, em 4 anos, falou 5 mil por ano. São 20 mil mentiras. Aqui no Brasil, deve estar chegando perto disso. Mas se você somar mentiras e bobagens, às vezes ele não fala uma mentira, mas fala uma bobagem. É impressionante. Envergonha todo mundo, né? Ora, há um limite para a população, né? Mesmo aquela parcela que votou nele e votou assim, não... Temos que dar uma chance, vamos ver o que ele vai fazer, vamos dar um crédito. Sabe, tem uma parcela da população que tem fé, né? Não sabia quem ele era, etc. e tal, né? Acabou isso. Já passou, vai fazer 24 meses da gestão dele e é um desastre, né? Não tem gestão de pandemia, não tem gestão de combate à pandemia. Ao contrário, tem gestão de estimular a propagação do vírus, né? Quando ele faz aqueles pronunciamentos, quando ele nega a letalidade do vírus, né? Quando ele faz aquele filmete, né? Que chegou aí ao ar, mas a justiça tirou. Não sei se você lembra dele, né? O Brasil precisa trabalhar, não pode parar, né? Ou seja, ele estimula o contágio, né? Ele jogou este vídeo institucional do governo, jogou contra, né, a ciência. Todo mundo recomendando lockdown, isolamento, ele dizia, não, tem mais é que trabalhar. Portanto, ele jogou contra, inclusive, o próprio ministério dele, né? O próprio ministério dele. 3 ministros, né, no prazo aí de 1 ano e pouco. E este aqui está durando muito, porque na disciplina militar ele é absolutamente subordinado ao presidente da República. Então, ele deve ganhar de aposentadoria como general 3 estrelas, mais ou menos uns 20 mil líquidos, e como ministro mais uns 30 mil líquidos. Então, não dá para você jogar fora,
né, 2/3 da sua renda familiar nesse momento de 50 mil. Então, é um general que é subordinado. O exemplo mais claro de subordinação é ele anuncia no dia que o Brasil vai comprar a Coronavac chinesa, no dia seguinte o Bolsonaro desautoriza. Aliás, ele desautorizou, né, sob o argumento que a vacina da chinesa não tem comprovação, não tem eficácia comprovada. Mentira, não lê nada, né? Não lê quase nada. A Coronavac das vacinas é a que tem maior eficácia, 95%. Atestado pela revista científica Nature, que é a melhor revista médica do mundo. A 95%, a Rússia 93%, a Sputnik, e a da Pfizer estadunidense 92%. Portanto, a chinesa é recordista E as outras vacinas, que não são russas nem cubanas, que são a Pfizer estadunidense e a AstraZeneca inglesa, que está lá sendo testada na Inglaterra, estas duas do bloco capitalista, vamos dizer assim, elas usam insumos fabricados na China. A China é praticamente a única e grande fornecedora de material para a produção de medicamentos. Então, se conclui que todas as vacinas são chinesas. Todas têm origem chinesa, têm DNA chinês, né? Então, você veja, ele criticou o seu próprio ministro, né? Como é que você fala isso? Nós não vamos comprar, não tem comprovação eficácia. Mas o Brasil já comprou 100 milhões de doses da AstraZeneca sem nenhuma prova. Já empenhamos 2 bilhões de reais na compra de uma vacina que não há registro e comprovação de eficácia. Ou seja, ele tem 2 pesos, 2 medidas. Comprar a da Inglaterra sem comprovação pode. A da chinesa com comprovação científica não pode. Mas, dito isso, meu caro Zé Roberto, qual é a conclusão que nós chegamos olhando os números de vereadores, né? Bom, a esquerda ela cresceu muito pouquinho de 2016 para 2012. Acontece que, se você olhar de 12 para 16, o tombo foi muito grande. Em 2016, foi um arraso, né? O clima estava... A Rede Globo tinha feito aquela propaganda, o golpe tinha se consumado, as forças de direita, né? O Bolsonaro ganharia a eleição 2 anos depois. Aí nós, então, detivemos a queda e já fizemos a curva já fez uma inflexão para dar uma subida. Então, isso é um bom sinal. No entanto, e o outro lado também já está claro, que eu já falei, né? Os partidos da direita bolsonarista perderam drasticamente, né? E no caso dele, em particular, ele apoiou, naquelas lives que ele faz no Palácio, você sabe que é, inclusive, infringindo a lei eleitoral, não pode usar prédio público para fazer campanha, né? Ele apoiou nominalmente 45 vereadores, não sei se você ficou sabendo disso. Não. E aí o grupo G1 da Rede Globo foi lá e olhou a votação dos 45, só 10 foram eleitos. Portanto, 77% dos vereadores que ele apoiou perderam. Inclusive, aquela Val do Açaí, sabe? Aquela funcionária fantasma do filho dele, ela registrou, sabe com que nome na Justiça Eleitoral? Val Bolsonaro. A justiça aceita qualquer... Você que diz como você quer ser chamado. E tem os nomes mais estapafúrdios. Ela botou lá Val Bolsonaro, sem ser parente dele. 284 votos. Você já imaginou o grande presidente Lula, o estadista, a presidente Dilma, fazendo campanha para um vereador ou uma vereadora no interior de Queimados, lá no interior do subúrbio do Rio de Janeiro? Eles jamais fariam isso. Ele fez. O presidente da República, do alto da sua autoridade, que deveria ter, mas este não tem, apoiando uma candidata a vereador numa cidade do interior do Rio de Janeiro, correndo o risco dela não ser eleita como não foi e ele ficar desmoralizado. Parece que ele não tem noção. Né? E ele pulverizou a desmoralização dele. Porque ao fazer isso com vários candidatos menores, o somatório desses que não ganharam contra ele fere demais a imagem dele. E isso aí grava na região, né? Isso aí fica gravado na região.
No Brasil inteiro, pelo menos em vários estados, tem um caso de vereador que ele apoiou e o apoio dele foi um imã para baixo. Para baixo. O caso do Russomano também, né? No caso de prefeito, ele apoiou expressamente 13 candidatos. E aí estão o Crivella e estão o Russomano. Desses 13, falta um ou outro definir no segundo turno, só 4 foram eleitos até agora. Portanto, 70% não ganharam. No caso do Russomano, não tem nem esperança mais, porque ele ficou em quarto lugar. Né? Não vai... quarto lugar. O Crivella ainda... o Crivella vai manter o apoio, vai manter ele nos vídeos, vai se apresentar mesmo como bolsonarista. Vai perder de 80 a 20, é o meu cálculo, ou 70 a 30. Vai ser assim a derrota mais estrondosa que um pastor fundamentalista evangélico de extrema-direita teve na história do Brasil. Né? Mas isso aí vai ser emblemático. Portanto, ele perdeu não só porque os seus partidos bolsonaristas tiveram um pouco mais de 10%, como os candidatos que ele explicitamente apoiou foram derrotados. Bom, e aí vamos concluir, porque temos assuntos internacionais também. Você pode perguntar o que você quiser sobre eleições e eu estiver em condições de responder. A conclusão é a seguinte: que lições a esquerda pode tirar desta campanha municipal? Que não terminou, mas nós já podemos extrair algumas lições. Né? As lições da Bolívia, do Chile e do Uruguai, nós ganhamos a prefeitura de Montevidéu. Né? Perdemos para presidente lá atrás, tem 2 anos, a Frente Ampla perdeu, mas recuperou a prefeitura de Montevidéu, que significa 70% dos eleitores do Uruguai. Portanto, esses 3 exemplos, o Chile não houve eleição, mas houve um plebiscito, né? E a direita foi esmagada. Então, qual é a lição que esses 3 países nos dão? A esquerda foi unida para o pleito. Aqui no Brasil, a esquerda foi desunida para o pleito. Se você colocar esses 5, né? Mas tem mais 5 que são tão pequenininhos, mas são do campo, vamos dizer, progressista, que é o PCB, o PCO, o PSTU, a Unidade Popular e a Rede. Então, portanto, nós estamos falando de 10 organizações do campo progressista, não vamos usar a esquerda. Né? Tem uns que são mais à esquerda, outros não são tão à esquerda. Mas o campo progressista. Não houve unidade entre esse campo. Agora, eu até compreendo certos aspectos de não ter havido unidade. A lei eleitoral draconiana exige que qualquer partido tenha um percentual em relação aos válidos para a Câmara dos Deputados, que em 2022 será 2,5%. Somado, considerando que você pode vir a ter, de novo, 100 milhões de votos válidos de 150. Né? Então, o índice ABN deve pular para 33 em 2022. Supondo que tenhamos 100 milhões de válidos, significa que o partido que tiver menos que 2,5 milhões de votos para a Câmara ficará fora da Câmara dos Deputados. Isso inclui o PCdoB, bate na trave o PSOL, bate na trave o PSB, bate na trave o PDT e os pequenininhos, então, nem se falam. Sumirão do mapa. O PCB, por exemplo, teve 5 mil votos no Brasil. O PCdoB teve 1,2 milhão, mas está longe dos 2,300, né? 2,5. Então, em função desse desespero que você tem que cumprir aquela cláusula futura, que não vale para esta municipal, mas esta aqui funcionou como um ensaio geral para 22. Todo mundo lançou chapa própria. Até porque, para vereador, foi proibida a coligação. Então, para você fazer quociente e eleger pelo menos um, você tinha que lançar chapa própria. Se lançar só um, não atinge. Aqui em Campinas, o quociente foi 15 mil. Lançar um, ninguém faz 15 mil sozinho. Então, os partidos lançaram chapa própria. E se você lança chapa própria para vereador, sem lançar para prefeito, como é que você puxa? Não puxa. Então, ao lançar chapa própria aqui, acarretou no lançamento de muitas candidaturas próprias, dividindo o campo da prefeitura.
né? Então, esse foi um fenômeno que aconteceu, que poderia não ter acontecido. Não haveria, por exemplo, impedimento. Aqui em Campinas, por exemplo, o PCdoB lançou uma candidatura própria, histórica, muito importante. Pela primeira vez, os comunistas se aparecem com cara própria. O PT lançou, o PSTU lançou, o PCO lançou, etc., etc., né? Então, seria possível lançar um majoritário e várias chapinhas? Seria perfeitamente possível. Dá para fazer isso, mas sem fundir o partido? No caso do PCdoB, seria vote 13 para prefeito, digamos assim, se coligássemos com o PT, e vote 65 para vereador. Isso Entendi. Nós já fizemos muitas vezes antes, né? Portanto, não era uma imposição nem política, menos ainda legal, eleitoral, não haveria esta necessidade, mas, de um modo geral, todo mundo quis lançar as suas candidaturas próprias. Isso dividiu a esquerda, né? É o resultado, por exemplo, do segundo turno, né, que nós vamos ainda ter 26 cidades, onde nenhum dos dois que foram ao segundo turno são desse campo progressista, né? Agora, e aquelas 5.500 que já definiram, né? E mesmo não sendo cidades com 2 turnos, quantas a pulverização na esquerda facilitou a vitória da direita? Esse número eu não tenho ainda, mas muitas, provavelmente. Então, a lição que nós devemos extrair desta campanha municipal singela, sui generis, diferente, atípica, né? No meio de uma pandemia, no meio de um neofascismo ainda forte, qual a lição para 2022? É preciso unificar a esquerda. Se isso vai acontecer ou não, eu não vou aqui ainda elocubrar, ver as possibilidades. Eu acho que é possível, não sei se será provável. Para que você possa lançar uma candidatura única, é preciso, primeiro, haver vontade e disposição política dos partidos deste campo. Não sabemos ainda se há essa vontade. Bom, havendo essa vontade, é preciso formar aquilo que se chama de uma mesa nacional de conversa. Conversação, negociação, etc. Estabelecido a mesa, que já é um grande avanço, o próximo ponto não é definir o nome, é definir o programa que unifica. Nós não podemos impor, atropelar os fatos, apresentando o nome antes de um programa. Então, o Ciro Gomes não pode chamar o PT, o Ciro Gomes do PDT não pode chamar o PT de Lula para conversar, falar, olha, vocês têm que vir me apoiar. Depois a gente discute o programa. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona no mundo inteiro, não é isso? Tem que discutir o programa. Estabelecido, né, primeiro a vontade, segundo a mesa, terceiro o programa, aí você pode, então, estabelecer certos cronogramas, né, com base em pesquisa. Olha, se até março de 2022, né, o seu candidato aqui, porque todos esses partidos progressistas têm nomes, todos têm. O PT tem mais do que um, o Ciro tem o PDT, o PSB, né, do Miguel Arraes, tem muitos nomes no Nordeste que poderiam encabeçar, né? E os partidos menores também. Então, não é um problema de falta de nome, existem nomes. A questão é que, se todo mundo lançar o seu, você não põe um candidato progressista no segundo turno. Estes, então, são os desafios da esquerda para 2022. Eu estou esperançoso que a esquerda vai se unificar, com base num programa muito progressista. O programa comum não pode ser o programa do meu partido, porque, se for do meu partido, eu não faço aliança. Então, e você que é engenheiro sabe também a teoria dos conjuntos, né? Cada partido tem um conjunto. Aquele ponto de intersecção dos programas dos vários, aquele é o programa de unidade nacional. Ah, mas um ponto que é fundamental para o meu não está lá. Não está lá, paciência, porque ninguém concorda. Não, isso negocia depois. Depois negocia, se for o caso. Eu concordo muito com você pelo seguinte, porque do jeito que você vê o nível de abstenção, ao que tudo indica, se dá mais pelo desencanto com a política.
por parte do eleitor. Eu acho que até que o eleitor fica perdido com tantas mensagens que recebe. Ele às vezes não está afinado com nenhuma das duas bolhas, ele recebe uma mensagem de uma bolha que denigre o lado de lá, e recebe mensagem da outra bolha que denigre o lado de cá, ele fica sem saber o que é a verdade, porque de repente não é uma pessoa que vai estudar, que vai ler, vai se aprofundar naquilo e vai buscar dados e fundamentos, que é o que nós tentamos trazer aqui no programa. Quando eu trago uma pessoa como você, é para dar dados, para dar fundamento, para falar coisas verdadeiras e não coisas ideológicas, né? Coisas que... É claro, nós dois somos do campo progressista, mas ninguém está aqui defendendo nenhuma bandeira, desfraudando uma bandeira, não falando de partido, de sigla nenhuma. O que é o progressismo? É você querer que haja uma evolução. E onde que tem o progressismo? O progressismo está do centro para a esquerda. Isso no mundo todo é assim, né? Então, a gente quer essa frente. Essa frente, ela vai reunir o quê? Forças. Porque aí você ganha uma cara. E, de repente, essa frente ela pode atrair alguém do Centrão. E tirar um pouco da força do Centrão. Não é isso? E vai isolar bastante a esquerda. E outra coisa, ela não vai ser uma frente em que você possa dizer assim, você tem a extrema-esquerda e tem a extrema-direita. Não, você não vai ter mais isso, porque essa frente, ela em si mesma, ela já vai ser centralizada. E ela vai ter aspectos progressistas. Eu confio que isso aí é uma solução. Gostei muito da sua análise. Aliás, eu esperava por ela, né? É uma pena que a gente tem um outro assunto aqui, e esse assunto é importante porque ele tem a ver com a geopolítica mundial, né? Nós acabamos de sair de uma eleição presidencial Joe Biden, que o Joe Biden ganhou, embora o Trump vai ter que sair amarrado lá da Casa Branca, mas o fato é que Joe Biden ganhou mesmo, né? E nós temos aí um aspecto mundial que é um tratado que foi assinado nesse domingo, e o Ocidente, como você disse numa live que eu assisti, o Ocidente realmente não sabe de nada que está acontecendo lá. As nossas mídias filtram muita coisa. E eles têm sido o carro-chefe de uma série de coisas que repercutem do lado de cá. Basta dizer a questão dos insumos da vacina, que está no mundo todo, e todas elas vêm da China. Quer dizer, todos, no final das contas, as vacinas são todas chinesas, né? Ainda que as pessoas não queiram, mas é uma verdade. A China, ela provê os grandes laboratórios do mundo de insumos. Se ela deixar de vender, você fecha uma porção de laboratórios, né? De laboratórios de remédios e produtos, etc. Ela está com a bola toda. Ela é hegemônica? Em tese, sim, né? Quando ela estabelecer a rota da seda, de repente ela vai ser hegemônica, ou ela já é hegemônica porque o PIB dela é muito alto. Bom, ali, sem encontrar outra coisa, a continuidade de território, né? Porque, vamos dizer assim, nós somos ilhas, né? América do Norte Central, somos ilhas. A Europa seria a pequena parte da Eurásia, né? A África está sendo conquistada em boa parte pelos chineses. Então, quer dizer, quem que é e também a ilha? A Oceania é a ilha também. Quem que é o continente mais em bloco, que tem a maior parte da população mundial? É a Eurásia. E eles estão dominando ali, quer dizer, aquilo ali é o coração do mundo. Aliás, teve alguém aí que diz que quem dominar a Eurásia domina o mundo, né? Bom, então, vamos falar desse tratado. Diz aí para nós, diz aí para o nosso assistente aqui, de que se trata, por que ele é importante, por que nós não sabemos dele, como que o Ocidente se mobilizou há tempos atrás, o que aconteceu quando o Trump não assinou, ou não caminhou com o tratado. Fala para nós aí. Então, não vamos aqui gastar muito tempo para analisar o resultado das eleições dos Estados Unidos. O Biden vai tomar posse dia 20 e não adianta o Trump espernear que não houve em 230 anos, 60 eleições que aconteceram lá, nunca houve golpe, né? Bom, eu fui para o mundo árabe 6 vezes na vida. Uma por Istambul, e 5 por Dubai, que é um país árabe, né? Não tem voo direto nenhum para nenhum país árabe, mesmo o Brasil tendo 10% da sua população descendente de origem árabe, né? Bom, em Dubai, e também isso vale para Istambul, aqui a sinalização dos nossos aeroportos tem inglês e, de vez em quando, espanhol, né? Lá não existe espanhol, né? Lá é russo, é chinês, é árabe. É outro mundo. Esse mundo não chega para nós. Ele é completamente diferente.
E, aliás, se você não domina o inglês, meu amigo, por aí você fica muito perdido. Porque todo mundo, nesses locais, pelo menos no aeroporto, todo mundo é bilíngue lá. O cara fala a sua língua de origem, hindu, árabe, né? Qualquer que seja, russo, etc. Mas o inglês é básico. Né? É o ponto que unifica. Esse tratado que você mencionou, né? Ele tem até um nome, uma sigla em inglesa, cuja tradução o pessoal está chamando de pera. Pera, lembra da fruta? Né? E aí ela quer dizer mais ou menos o quê? Parceria Econômica Regional Abrangente. A sigla inglesa é completamente diferente. Né? Parceria Econômica Regional Abrangente. É o maior tratado de livre comércio que o ser humano... Lembra aquela música do Raul Seixas? Eu nasci há 10 mil anos. É exatamente o momento em que nós, seres humanos, antigos primatas, deixamos de ser nômades e nos sedentarizamos. Fixamos no local e começamos a plantar, colher, caçar e pescar. É o sedentarismo. Isso é o conceito de humanidade. Nós passamos a realizar trabalho do ponto de vista do marxismo. Né? 10 mil anos. Não há nada na história da humanidade, nesses 10 mil anos, parecido com o que Xi Jinping liderou a assinatura domingo agora. Qual é a entidade que encabeça a assinatura? É uma entidade que também nós nunca ouvimos falar quase, só quem estuda mais ou menos geopolítica ou especialista em Ásia. É uma entidade chamada ASEAN, cuja sigla inglesa significa Associação dos Países do Sudoeste Asiático. Né? 10 países. E este acordo, além de envolver esses 10, entraram mais 5, que são totalmente fora da ASEAN, fora da influência chinesa, que é Japão, que é o segundo PIB da Terra, o terceiro, o segundo é a China. Entrou Japão, Austrália, Nova Zelândia, Índia, Nossa. Coreia do Sul. Coreia do Sul. Nenhum sob órbita da China. Aliás, ao contrário, Austrália, Japão, Nova Zelândia e Índia fazem operações militares navais no Mar do Sul da China para provocar a China. Ao lado da OTAN, né? Da OTAN. Eles foram atraídos pelo dinheiro. Não o dinheiro da China, mas o dinheiro que pode render este acordo. E sabe qual é o principal ponto do acordo, José Roberto? A isenção de tarifas por 20 anos. Isenção de tarifas. Isso é como se você entrasse num free shop que não fosse num aeroporto, entrar no supermercado aqui no Brasil e tal, e tudo isento de tarifa dos importados. Né? O que é a tarifa? Os produtos nacionais têm as suas tarifas próprias, taxas, tarifas, impostos, etc. Cobrados pelos governos estaduais, municipais e o Brasil, que é o caso IPI. Né? Essas taxas, essas tarifas já estão nos produtos brasileiros. Mas quando o empresário brasileiro importa um produto, como é que o governo brasileiro cobra uma tarifa, um imposto, etc., chamado tarifa de importação? A hora que ele chega no porto, que é chamado internalização do produto, ou seja, ele navegou aí 15 mil quilômetros de oceano, veio naquelas aquelas barcaças aqueles super navios, com né, com os containers, um empilhadinho em cima do outro. Você fica olhando assim, parece que vai cair, não cai. Ali tem milhões de produtos, bilhões de dólares em mercadoria no mesmo navio. Então, eles vêm vindo e aí chegam no Porto de Santos e desembarcam. Aí vem a nossa alfândega e fiscaliza, vê lá a nota fiscal, etc. Aí o governo taxa. Tem uma taxa de internalização. Se é assim no mundo inteiro, quem regula isso é a Organização Mundial do Comércio. Quando não cobram essas taxas, é chamado de isenção tarifária, suspensão de qualquer barreira alfandegária. Isso é um mar de rosas, meu amigo. Primeiro porque o preço entra barato dos produtos. Né?
eles arriscaram e suspenderam as tarifas por 20 anos. Isso foi de uma ousadia que não se tinha visto. A OMC não gosta disso. Porque a Organização Mundial do Comércio está a serviço dos Estados Unidos e ela gosta mais de impor tarifa. Ela não gosta de isenções, né? Porque, evidentemente, os produtos dos Estados Unidos, com ou sem tarifa, eles competem com qualquer produto de qualquer lugar no mundo. Porque eles são a potência econômica, ainda são, né? Então, bom, aí isso atraiu então os países, Japão. Eles ali devem ter, eu não fiz as contas direitinho aqui, mas se a China e o Japão são o segundo e o terceiro PIB da Terra, isso aí deve ultrapassar 25 a 30 trilhões de dólares. Eles criaram mais do que os Estados Unidos na Ásia, fora as suas economias locais. Então, isso é de uma importância estratégica. Quem é que foi o grande derrotado nesse grande acordo? O Ocidente. O Ocidente. Por quê? Não sei se você lembra, Obama passou 8 anos da gestão dele construindo um negócio chamado TPP. Eu lembro disso. Tratado Transpacífico, TPP. Quando ele não chegou a formalizar, o que era esse tratado? Você sabe que o mapa dos Estados Unidos todo mundo conhece, né? De um lado é Atlântico, do outro lado é Pacífico. Então, eles são um dos poucos países que são banhados por 2 oceanos, não é isso? Dos principais. Bom, então, como ele tem o lado Pacífico, ele pegou todos esses países, vários da ASEAN, na verdade, pegou todo mundo, menos quem? Pequim. Isolou a China. Porque a política do Obama, o que o Trump fez, que é emparedar a China, conter a China, contenção da China começa com Obama, não começou com Trump, né? Então, ele constrói esse tratado. O Donald Trump toma posse dia 20 de janeiro de 2017. 2 meses depois, ele denuncia o acordo e cai fora. Aí não foi para frente, né? Se você tira o principal país do acordo, ninguém mais foi para frente. Aí a China entrou e começou a construir o dela. E aí todos eles foram. Ninguém ficou de fora, só os Estados Unidos. Mas desse tratado transpacífico aí, uma das coisas que pegava é que a Europa estava nela, né? Estava nesse tratado, né? Isso eu não tenho certeza, mas podemos então verificar depois, porque a Europa não é banhada pelo Pacífico. Ele é um acordo ali mais para aquela região. Bom, mesmo. então eu devo estar confundido, porque existia um tratado também que pegava a Europa, então talvez esse tivesse outro nome, que esse realmente era do lado do oceano, e até tentaram pensar em estender esse tratado para nós aqui, esse que pegava a Europa, mas ele não era vantajoso, porque se você, como os Estados Unidos têm uma capacidade financeira muito grande, os produtos não iam conseguir chegar da Europa à América com capacidade de venda, mas os produtos americanos iam chegar na Europa com capacidade de dominar mercado. Então, isso ia matar muito da indústria local. Bom, mas, pelo jeito, não é isso o Tratado Transpacífico. Agora, uma dúvida que ficou para mim aqui é o seguinte: a China ela não costuma fazer tratados em que você quebre e ela fique bem, porque senão ela cria uma disposição e os tratados lá na frente se rompem, pelo menos é o que eu tenho percebido. Eu nem estou falando bem dos chineses, estou falando que a diplomacia deles é de uma outra forma. E será que os produtos chineses, por eles conseguirem preços muito baixos e sem taxa alfandegária, eles não vão invadir esses outros países, de repente deixar essas economias um pouco mais balançadas? O que justificaria, por exemplo, uma Austrália participar de um tratado desse? Sim, ela tem ganhos com isso, ela não pode perder. Nova Zelândia não pode perder. O Japão não, mas esses outros países? Olha, a China tem relações bilaterais com muitos países. É o chamado unilateralismo. Eles não são contra isso. Então, elas têm esses tratados bilaterais. Eu estou aqui engasgando um pouco.
Você Pode me ficar coisa. tranquilo. É? Deixa eu tomar uma água aqui. Só um pouquinho de água. Esses tratados bilaterais, a China usa um termo chamado tratados ganha-ganha. Os dois Pois é. lados. Uhum. Os que os Estados Unidos assinam, e eles têm muitos bilaterais, chama ganha-perde. Você nunca ganha deles, né? É. Então, você imagina o tratado dos Estados Unidos com Bolívia, um país de 40 milhões de habitantes com um de 350. Um de PIB 24 trilhões e o outro de PIB 40 bi. Tem 100 ricaços nos Estados Unidos que têm uma fortuna pessoal maior que a Bolívia. É. Como é que você tem a capacidade de negociar num bilateral assim? É ganha-perde. Uhum. Né? A China não. É ganha-ganha. Uhum. Se os dois não ganham, eles não assinam. Então, é outra concepção de mundo. A China vai rumar para ser a maior potência pelo PIB per capita até o ano de 2030. Mas ela não quer ser a hegemonia no mundo, porque ela quer o mundo multipolar. Ela quer a harmonia, ela quer a paz e ela quer o desenvolvimento. Os Estados Unidos não querem nada disso. Nem paz, nem harmonia, e só defende o desenvolvimento deles. Então, é outra concepção de mundo, Roberto. É isso que nós temos que entender. A China não quer abrir bases militares no mundo inteiro. Os Estados Unidos tem 1.000, a China tem umazinha que fica ali na Etiópia, pequenininha, mas que não é propriamente uma base militar. É um porto que ela construiu lá para os navios dela abastecerem. Uhum. Então, é outra concepção. Então, o grande vitorioso, a grande vitoriosa, a China, e o grande vitorioso, o seu presidente e líder Xi Jinping. Isso deixou os Estados Unidos menor ainda do que eles já estão no cenário político internacional. Né? E eles não vão bastasse entrar no tratado, né? não vão. E não bastasse isso, 2 dias depois teve a reunião do BRICS. Não sei se você quer também tratar sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque até deixar um dado aqui, que eu coloquei numa resenha que eu fiz, aí num artigo que eu fiz. Depois dessa reunião, a China anunciou um investimento em 11 países da África de 280 bilhões de dólares. E esses números eu tenho certeza. E esse investimento de 280 bilhões de dólares em 11 países era construção de estradas, hospitais, arruamentos e escolas, principalmente educação. Tá? E alguns analistas estão dizendo o seguinte, que esse projeto da China de colocar, de fazer uma boa política dentro da África, em prol de pegar as riquezas, né? Por exemplo, pedras preciosas, terras raras, petróleo, se for o caso, por preços mais acessíveis, não era tanto pela questão financeira de obter os recursos, mas também por causa da diáspora chinesa, porque no futuro a sociedade chinesa, a classe média chinesa estava crescendo muito e tendo percebendo valores de salários muito altos e competências muito similares. Então, quando um povo chega nessa situação, em geral, eles saem dos seus países e vão prestar serviço lá fora porque não fica batendo cabeça pela competência. Isso é uma tese, não sei nem se é verdade, você é sociólogo, pode me dizer se concorda ou discorda disso. Mas, de qualquer maneira, houve esse investimento. E você falou da parceria ganha-ganha. E nessa reportagem, eu também comento sobre isso a partir de um analista, que ele fala que na África ali eles não queriam simplesmente o domínio. É claro que eles queriam os valores de petróleo e pedras, etc., assim, por valores menores, mas eles tinham feito um benefício em troca e o país iria crescer. Então, quer dizer, esse tratado aí ele é um complemento disso aí. Eles estão realmente na África, daqui a um pouquinho eles vão conquistar a África para si. Quer dizer, além do continente inteiro ali, vão conseguir absorver uma parte da Europa também. Eu tenho certeza que, de repente, os europeus vão olhar para esse tratado, os americanos vão ficar vamos dizer assim, isolados. Então, nesse momento, nós fizemos parte do BRICS, fazemos parte do BRICS, mas em tese, né? Porque o BRICS hoje em dia é mesmo R e C, né? Rússia e China, né? Brasil está com problema, a Índia tem um governo pró-Estados Unidos, a África do Sul
tá bombardeada lá, teve impeachment, está pequenininha, não tem expressão, então os BRICS ficaram reduzidos. Eu queria que você comentasse o que aconteceu aí, inclusive se essa menção que eu fiz aí dos investimentos da África estiver errado, alguma coisa assim, você pode me corrigir. A China tem um superávit de balança comercial de 3 trilhões de dólares. 1,2 trilhões estão aplicados nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que são os títulos mais valorizados. AAA, que chama, né? AAA. O nosso é AB-, né? Tem lá toda uma escala de rating, né, de classificação das agências de risco. O que eu acho estranho é a nação que mais deve no mundo ter os seus títulos AAA. Mas é a nação poderosa e a nação que imprime o dólar, né? Então aí está explicado. A China, se um dia pedir o resgate desses títulos, não me devolve o dinheiro, não quero mais. Os Estados Unidos têm um problema seríssimo. Não sei se vão quebrar, mas vão ser abalados. Os outros 1,8 trilhões, eles não estão aplicando em títulos do Tesouro, né? Eles estão investindo no mundo. Vão investir 1 trilhão na África, 200 bilhões na América Latina, né? E vão investir na Europa. A Europa está interessada, evidentemente, porque são as chamadas rotas da seda. Uma delas vão, né? Algumas delas, não é uma, vão passar pela Europa. Inclusive, uma certa rixa do Trump, né, com a Alemanha e com a Itália tem explicação ligados à relação deles com a China. A Merkel é a presidente atual da União Europeia e ela que joga as pontes para o diálogo com a China e com a Rússia. E a Itália é por lá que, naquele porto ali, num dos portos italianos, é que vão, inclusive, passar ali para ganhar o Mediterrâneo e, né, e ir embora aí para tudo quanto é lugar, né? Na verdade, é o contrário, né? Eles vêm do Oriente e entram na costa italiana pelo Mediterrâneo. Então, não sei se você lembra, né? Começo da pandemia, em fevereiro, março, a Itália estava abandonada pela União Europeia. Foi a China que mandou EPIs, equipamentos de proteção individual, ventiladores, medicamentos e médicos. E eles pegaram a bandeira da União Europeia, arriaram e hastearam a bandeira da China. Isso saiu em todos os jornais do mundo, né? Isso irrita, né, o Ocidente, evidentemente. Então, a China também tem interesse em passar ali pela Europa, né? Bom, esse é o cenário. Agora, não bastasse a vitória do domingo, os caras fazem na mesma semana 2 reuniões internacionais. Pô, para quem gosta de política internacional, nós tivemos que ler coisa pra caramba entre domingo e terça, né? Terça-feira agora foi a reunião dos BRICS, virtual. Foi a 12ª cúpula. Essa de 2018 que você falou, eu fui ver aqui agora, ela só acontece na Rússia, na Índia, na China, na África do Sul e no Brasil. Não acontece em nenhum lugar fora esses 5, que são os anfitriões do BRICS. 2018 foi na África do Sul, né? O anfitrião foi o presidente lá, que é do Congresso Nacional Africano, que é uma frente parecida com a Frente Ampla do Uruguai, mas onde o Partido Comunista da África do Sul é o que dá o tom ali, né? Do Partido de Mandela, né? Bom, então foi lá. Agora, eles fizeram terça agora uma reunião nova dos BRICS. E o grande derrotado foi virtual. O grande derrotado foi quem? Foi Bolsonaro. A mídia brasileira não expressa o tamanho e a dimensão da derrota. Ou porque seus analistas não entendem nada de política internacional, né? Ou porque propositalmente não querem, né, digamos assim, afundar ainda mais a imagem do Brasil, que já está afundada no mundo inteiro. Qual foi a essência da derrota dele? Ele, Bolsonaro, e seu ministro, o pior ministro das relações exteriores da história do Brasil, quando na época Lula tivemos o melhor do mundo, foi considerado o melhor chanceler, que é o Celso Amorim, o pior chanceler da história, que está desmoralizando a Casa de Rio Branco, Itamaraty, é famoso no mundo inteiro pela sua diplomacia, pela sua carreira diplomática. Agora acabou. O Itamaraty está retirando do site trechos ou até discursos inteiros do presidente Lula e do Celso Amorim. Olha só, eles estão apagando a história. Coisa que não se faz, né?
como esse que é aquele lá, Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, que é o negro mais racista do Brasil, né? Uhum. Ele tem ódio porque é negro, porque ele gosta só do branco. Ele está retirando os heróis negros da história que são aí, vamos dizer, progressista. Não dá para falar que Zumbi era de esquerda, mas Zumbi era revolucionário. Ele está apagando, ele está retirando. É um absurdo. O Itamaraty está fazendo isso também. O Ernesto Araújo, ele é unilateralista. Ele não é multilateralista. Ele é contra o multilateralismo, porque os Estados Unidos são também contra. E o Bolsonaro também é contra. E eles aprovaram na resolução final, sempre sai um documento final das reuniões de cúpula, de qualquer cúpula que você faz. O BRICS não é um bloco econômico. O BRICS é uma articulação de 5 países, político, né? Tem aspectos econômicos, mas é uma relação diplomática. É uma movimentação de países que, dependendo do aspecto que você pega, por exemplo, pode chegar até 40% da população da Terra, 30% do PIB. Então, é um grande bloco, mas não é um bloco econômico. Não tem moeda única, por exemplo. A União Europeia é um bloco econômico que é quase um país único. Tem moeda única. O Mercosul é um bloco econômico, mas não é uma moeda única, né? Eles estão agora suspendendo barreiras alfandegárias, tarifas. Você pode viajar para os 4 países do bloco aqui com identidade. Ninguém vai te pedir passaporte, né? Você viu que as placas agora já estão unificadas e tal, mas está longe de ser um bloco único com moeda única. Não vamos, nem sei se vamos chegar a isso, né? A União Europeia chegou, né? Ela tem hoje uma segunda, terceira moeda mais importante do mundo, né? Bom, mas até eles têm que trocar em dólar o euro para poder fazer o comércio internacional. Olha que ponto chega, né? Então, você tem essa reunião que aprovou o multilateralismo. E ele foi derrotado. Aí a rota que ele foi vitorioso, porque ele fez aprovar lá, no documento final, levou essa sugestão, e os outros concordaram, que discutia a reforma da ONU e dos seus organismos abaixo do secretariado, né? OMC, OIT, Unicef, Unesco, essas aí, OMS. Mas essa proposta não é dele. Essa proposta vem já desde Lula e Dilma. Quando Lula tomou posse em janeiro de 2013, ele começou a discutir a reforma da ONU. E se talvez a Dilma não tivesse sido derrubada, nós, com certeza, marcharíamos para uma situação em que o Conselho de Segurança da ONU fosse ampliado de 5 para 8. E o Brasil, possivelmente, seria um poder de veto. Hoje, eu torço para que não haja essa reforma, porque se houver, seguramente o Brasil não estará entre esses 3 novos, né? Eles vão colocar a Índia, eles vão colocar a Alemanha, podem colocar o Japão, o Brasil está fora. O Brasil é um pigmeu diplomático internacional. O Brasil não joga mais nenhum papel internacional. O Brasil é um cãozinho poodle, como a Inglaterra já foi com o Tony Blair e é hoje com o Boris Johnson. É um cão poodle dos Estados Unidos. A Europa, às vezes, a União Europeia, ensaia uma cotovelada, deixa eu... Né, eu quero o meu espaço e tal. Mas, no final das contas, ela é subordinada aos Estados Unidos. São os países clientes que a gente chama, né? Então, ele não teve vitória nenhuma. Todo mundo quer a reforma da ONU. Não sei se vai sair. Os chineses não têm nenhum interesse em mexer nos 5 do Conselho de Segurança. Para eles está bom como está. A Rússia é a mesma coisa, né? Não sei se a Inglaterra e a França, por serem países europeus, vão admitir, então, concordar com a Alemanha entrando, né? Enfim, essa reunião do BRICS foi o segundo episódio, o segundo evento internacional de grande magnitude em 48 horas, né? De domingo para terça. Foi domingo o acordo da ASEAN, dia 15, e os BRICS na terça, dia 17 de novembro. Né? Pois é, eu queria que você deixasse para o nosso público aqui uma coisa que talvez o nosso público não saiba. Existe o BRICS, ele não é como a União Europeia, mas era um acordo um acordo
que facilitaria trocas econômicas e tecnológicas. Mas enfraquecidos, os BRICS foram enfraquecidos pela queda da África do Sul, que teve inclusive um impeachment lá dentro também, depois do impeachment da presidente Dilma. Nós não conseguimos figurar no acordo e não conseguimos caminhar com o acordo. Então, a Índia bandeou com o atual primeiro-ministro lá para o lado do Ocidente, quer dizer, unilateralista também. Então, ficou Rússia e China. Se nós fôssemos os BRICS agora, diante desse acordo de domingo, o que isso seria de bom? Vamos falar só para o Brasil, só para o nosso público saber, o que nós ganharíamos agora fazendo parte de um BRICS de maneira como estava estabelecido antes, em 2016, e com esse novo acordo agora desse tratado de 10 países com a China, em torno da China. Não entendi a dimensão da sua pergunta. A minha dúvida na resposta é que alguns dos países dos BRICS não se beneficiam diretamente deste tratado ainda. Sim. Porque ele é um tratado muito específico pelos países banhados pelo Pacífico, né? A ilha é banhada pelo... ela está no acordo, mas rigorosamente o oceano da Índia é o Índico. Sim. É um oceano pequenininho, regional e tal, mas não é um mar, é um oceano, né? Que leva outro nome. Agora, o Brasil é Atlântico. O Brasil, sob a influência do atlanticismo ocidental, europeu, a OTAN, etc., né? Eu gostaria muito que o Brasil usufruísse dessas benesses desse acordo, que é um acordo maravilhoso. Suspender tarifa por 20 anos, meu amigo, é uma coisa muito boa. Claro que tem que tomar cuidado para que um produto similar ao que o Brasil fabricado na China, entrando aqui sem nenhuma tarifa, pode quebrar o produto brasileiro, né? Então tem que tomar certos cuidados. Mas eles foram corajosos. Esses 15 países resolveram suspender as tarifas por 20 anos. E foram mais, né, adiante. Eles estabeleceram acordos de propriedade intelectual, telecomunicações, comércio, serviços profissionais, né, e financeiros. Qual que é a senha dos serviços financeiros? A senha é negociar entre eles sobre as moedas deles mesmos, sem passar pelo dólar. Isso é fantástico, né? Isso é uma maneira de quebrar a hegemonia do dólar, né? Quebra a hegemonia do dólar. Esse é o grande objetivo no mundo hoje. Não sei se está tão à mão assim, mas vai chegar isso. Isso aí é a origem de muitas guerras, né? Não sei se você lembra, ano passado o Bolsonaro arrotou que assinou um tratado do Mercosul com a União Europeia. Primeiro que você assina, o tratado não entra em vigor, é apenas uma carta de intenções. Depois tem que ser aprovado pelos parlamentos. E a União Europeia não vai, os parlamentos dos países não vai aprovar, eles não irão aprovar este acordo. Por quê? Porque o Brasil é devastador por causa da questão da Amazônia e do Pantanal. Então, a imprensa deu maior destaque, o Brasil assina nada. Assinou um protocolo de intenções e não entrará em vigor este acordo. Não tem a menor possibilidade de entrar. Agora, esse que eles assinaram também não é de... Tem os parlamentos dos 15, tem que aprovar, mas há uma vontade, uma intenção muito grande da aprovação, porque vai dinamizar a economia desses países, né? Então, meu caro Zé Roberto, as perspectivas internacionais são boas, a direita está enfraquecida internacionalmente com essa derrota fragorosa do Donald Trump. Eu mandei um artigo, não sei se você chegou a publicar, sobre o mundo na era pós-Trump, né? Eu vou publicá-lo. Vou publicar. É porque ele é muito grande, então eu vou ter que publicar em várias páginas. É um ensaio, né? A gente chama de artigo, mas é um ensaio, né? É um artigo de 12 páginas com 29. Não, mas ele está muito bonito, ele está muito bom. Eu vou publicá-lo, sim. Fica aqui meu... Eu fiz ele em 3 blocos, né? Aqueles assuntos que eu tenho certeza que o Biden fará, são só 2. O que ele não fará, que também são só 2. Agora, o que eu não tenho certeza se fará ou não fará é um bloco de 9. Aí eu digo lá, olha, é provável que sim, é provável que não, etc. Um exemplozinho para nós, já estamos no encerramento do programa. Ele vai voltar a relações com Cuba no patamar que o Obama deixou?
que eu estou empírico, eu estou atrás. Eu digo lá que é muito provavelmente vai, né? Mas, de repente, dá uma na cabeça dele e ele deixa tudo como está. Está ruim, ficou ruim, foi um passo atrás, entendeu? Então, esse artigo normalmente, os analistas internacionais não gostam de fazer muitas previsões. Eu gosto, né? Não que eu seja previsão no sentido de profecia, mas eu analiso cenários, eu dou probabilidades, eu calculo o risco, eu construo possibilidades. Então, essa é a função de um analista com esse perfil nosso, né? Marxista, materialista dialético. Eu vejo a correlação de forças, eu vejo quais são as classes que estão em jogo, o jogo de interesse, né? Nem sempre, às vezes, o inimigo do seu inimigo é seu amigo. Às vezes ele é seu inimigo também. Essa não é uma máxima que nós de esquerda adotamos, né? Você, às vezes, tem, por exemplo, nessa eleição municipal aí no segundo turno, eu, se fosse um bolsonarista de raiz na cidade de São Paulo, eu faria campanha 24 horas para o Boulos ganhar. Qual é a lógica disso? A lógica disso, olha, o Boulos é esquerdista, eles dizem que ele invade terreno, é tudo mentira, mas eles não gostam do Boulos. Mas a vitória do Bruno Covas é a vitória do Dória. Fortalece um possível candidato. Que não vai se afinar com o Bolsonaro, provavelmente. Então surgiu notícia que os bolsonaristas lá em Recife estão apoiando a Marília do PT. O cara que é ideológico, ele não tem prurido, aquele cara é do Maluf, mas então nós vamos apoiar Maluf porque tem que derrotar tal, né? Nós, à esquerda, temos os nossos pruridos, os nossos protocolos, etc. Tal. O fascista não tem. O fascista não tem, né? Há notícias, por exemplo, na Segunda Guerra, de certos acordos tácitos. Isso é documentado no meu livro de geopolítica. Eu publiquei um anexo que tem um cara que dá... havia interesse da cúpula, né, do movimento sionista judaico-alemão que as perseguições aos judeus fossem incrementadas para eles não aguentarem mais ficar ali e fugirem para a Palestina, que era o grande movimento de imigração para a Palestina. Então, havia um interesse tático circunstancial, não é um pacto assinado, não é uma aliança formal, mas há interesses objetivos. Quando um navio com, sei lá quantos mil, tinha lá acho que 1.000, 2.000, 3.000 crianças judias com as suas famílias, o navio tem até um nome sugestivo de Êxodos, né? Ele corria o risco de não chegar na Palestina, porque podia ser abatido, etc. O Ben Gurion, né, que era um dos líderes judaicos aí ele dizia assim: se eu pudesse salvar desse navio, nem que fosse 5 crianças, para poder chegar na Palestina, eu faria tudo para que elas chegassem lá, independente se todas as outras morressem. Então, você veja o objetivo. Não havia mais clima para ficar na Europa, e eles decidiram migrar, né? Não estou dizendo que houve um acordo entre os sionistas e o mas havia interesse. Mas, objetivamente, o movimento sionista, que fez acordo com o imperialismo inglês, isso é acordo, esse é documentado, né? Eles interessavam, eles fizeram acordo no sentido que tanto tem uma carta do Lord James Arthur Balfour, o ministro das Relações Exteriores de Sua Majestade, em 1917, uma carta endereçada ao Rothschild, que é o dono da maior casa bancária da Europa, uma carta histórica, foi em novembro de 17. Ele diz assim: a Sua Majestade quer criar um lar nacional judaico na Palestina. Ou seja, havia um compromisso do imperialismo inglês que foi concretizado em 1947, né? Então, meu caro, é isso. Política internacional é jogo de forças, correlação de forças, luta de classes, de interesse, né? O jogo é bruto, viu? O jogo é bruto. Uma coisa que às vezes as pessoas não avaliam é que as pessoas pensam que as relações são objetivas e que as decisões são
simplistas, elas não são, elas são complexas, tem muita coisa em jogo, né? Essa questão da frente ampla que você está dizendo aí, realmente as pessoas têm que começar a pensar em costurar isso aí. Isso não é falta de caráter, nem falta de princípios, não. Isso aí é congregar, isso é ser político, isso é fazer política. A geopolítica mundial é baseada nisso aí. Desde que não haja agressão, a gente pode estar sob a liderança de algum povo mais inteligente que sabe implementar as coisas, mas a gente tem que ter soberania, né? Então, eu te perguntei a questão dos BRICS ali, exatamente se nós estivéssemos numa condição de soberanos, se nós fôssemos um player mundial nesse momento e fazendo parte dos BRICS, se os BRICS tendo aquela força, a gente podia não usufruir necessariamente dos tratados em termos de trânsito de mercadorias que poderiam nos prejudicar, mas de serviços, de tecnologia, né? Quer dizer, de alguma forma nós seríamos beneficiados. Agora, se você tem um cenário de pessoas aqui que acha que aquilo ali é um reino do mal e que o de lá de cá é o reino do bem, ele tapa os olhos, os ouvidos, a boca, não fala mais nada e a gente é prejudicado. Então, eu acho que o seu parecer é um parecer muito importante. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu vou te chamar quantas vezes você aceitar, tá? E a gente vai evoluindo muito. Eu queria que uma época você viesse aqui falar um pouco sobre a questão palestina, o Estado de Israel, como é que aquilo se estabeleceu ali, para as pessoas poderem entender isso em termos políticos, geopolíticos, das necessidades, sem pró-semitismo, antissemitismo, sem sionismo, mas uma análise histórica, uma análise com dados. Mas isso fica mais para frente. Eu te agradeço, muito obrigado. Você vai fazer um programa agora mesmo e eu vou assistir porque gosto muito de conversar com você, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, até. Até.